Bom dia, pessoal. Estamos ao vivo aqui em mais uma live da doutora Sheila Santos. Vamos falar um pouco sobre logística tributária e hoje nós temos convidados, pessoal. Estou super contente, adoro fazer live com convidados. Pessoal que vai entrando já vai me falando se a luz tá boa, o som tá bom. Depois, na hora que a gente ajusta no IGVT, a gente joga no YouTube, a minha equipe fica reclamando que eu não arrumei a luz direito, enfim. Me ajudem aí e me falem. Pessoal, estou muito contente porque já fazem 2 semanas que nós estamos fazendo uma sequência de lives disponibilizando conhecimento de qualidade, né, para o pessoal. Olha quem já está entrando aí, o Douglas, seja bem-vindo, bom dia, tenha um dia abençoado. E como eu estava dizendo, nós estamos há 2 semanas numa sequência de lives disponibilizando conhecimento, conteúdo de qualidade online gratuitamente. Com qual intuito? Crescimento profissional. Por quê? Porque eu creio muito que o conhecimento liberta. Ô Douglas, me diz aí se o som está bom, me diga aí se não está com muita luz, que eu vou ajustando. Me ajuda aí, me fala, porque depois quando eu tô no meio da live o pessoal fala que tá com algum problema, você acredita? Então já me conta aí como é que tá. E hoje nós estamos com um convidado super especial. E eu gosto muito de fazer live com ele, é o Rafael Pigozzi, do grupo Mundo Logístico. Ele que vai estar aí na Movilog, o grande evento. Obrigada, Douglas. O Douglas falou que o som está bom, que a luz está boa, então já fico bem contente. E até segunda-feira nós fizemos uma sequência de lives da imersão de tributos de transporte, onde eu passei os top 10, as grandes questões que me fazem no dia a dia, as grandes dúvidas. Eu não canso de dizer, gente, que quando a gente trabalha na área de transporte, é um ramo diferente, existem peculiaridades diferentes. E eu já trabalho na área tributária há mais de 20 anos. Corações, amo corações, obrigada. Dá uma motivaçãozinha aí para a gente começar a continuar a fazer essas lives. E hoje nós estaremos aqui com o Rafael Pigozzi, falando sobre a importância do profissional logístico que conhece o básico de tributos. Olha quem tá aí, Vitor Guarani, seja muito bem-vindo. Gente, o profissional logístico que conhece o básico de tributos, ele consegue escolher no que ele quer trabalhar. Às vezes você entrou no ramo logístico agora, tá fazendo uma faculdade técnica ou um curso técnico, gostou da área, porque é uma área apaixonante. Gente, já trabalhei em milhares de áreas na área de tributária. Trabalhei já em indústria, trabalhei em diversos. Ó, o Rafael entrando aí. Trabalhei em diversos segmentos, mas quando eu entrei no ramo de transporte, foram os últimos 10 anos que eu trabalhei em agente de cargas, enfim, e eu acabei acompanhando muito transporte nacional, internacional, as grandes peculiaridades. Eu vi que eu não sabia nada, eu tive que reaprender para trabalhar nessa área. E eu vi como ela é deficiente de profissionais bons. É difícil achar profissional bom, profissional que vai atrás, profissional que vai atrás do que está no aperto do botão. Então, assim, eu estou dividindo o conhecimento. Para quê? Para que eu cresça e vocês também. O Rafael chegou. Rafael, pode mandar aí seu convite. Nós vamos fazer uma live bem curta, porque é quinta-feira, é cedo, a gente já vai começar daqui a pouco. Olha quem tá aí, o pessoal do Excel da Logística, adoro, fazem super boas perguntas, muito legal. Giovanni também, sejam todos muito bem-vindos. E hoje o nosso assunto vai ser um pouco mais leve, não vou falar de Simples Nacional, não vou falar de frete ST, não vou falar de cabotagem, de subcontratação. Hoje eu vou falar com o Rafael Pigozzi sobre o Coringa, que é o profissional de logística, e como você pode se desenvolver. A gente está começando um ano aí, gente, estamos começando um ano novo, e quem não sabe onde quer chegar, chega e pode. Quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve. Ó, que frase horrível, mas é a realidade, você tem que saber aonde você quer chegar. Olha o Rafael aí, seja bem-vindo, bom Oi, Sheila. dia. Bom dia, tudo Gente, eu bem? adoro fazer live com o Rafael. Eu sempre chamo ele nem aguenta mais. Ai, Sheila, eu falo, ai, Rafa, porque a gente tem uma conexão. Eu gosto de fazer live com ele.
Nós fizemos um podcast esses dias, foi muito legal, né, Rafa? Foi, não, quando precisar pode chamar, ué. É que eu acho que é o que você falou, a conexão, a gente vai batendo papo, né? Então vai rendendo, vai fluindo, é legal. E o podcast ficou bem Sim. legal. Depois, se o pessoal quiser, a É, a gente gente pode até fez disponibilizar. um podcast para o pessoal da faculdade aí em Morumbi, o pessoal da Fundação Laureate, e foi muito legal esse podcast. A gente falou sobre as novidades do ramo de transporte e principalmente um grande ponto, né, Rafa? Que na pandemia o setor de transporte só cresceu. Os empresários de transporte ficaram muito mais ricos, porque, como eu comentei, o meu cliente estava aguardando um faturamento em 2021, ele fez 2 vezes mais. Então, se ele tinha um budget que ele esperava faturar nesse ano 1 milhão, ele faturou 4. Por quê? Porque estava preparado. E quando veio a pandemia, o negócio online explodiu, aumentou, eu estava vendo esses dias, em 320%. E quem fazia o transporte disso aí cresceu. E quem cresceu, Rafael, contratou. Quem estava pronto, entrou. E assim, às vezes você contrata gente de fora, mas se tem gente dentro preparado, a gente puxa, você concorda? Não é? Então, assim, a gente já está começando essa live com essa novidade, uma coisa que o pessoal tem que pensar. O ramo de transporte, está todo mundo sofrendo aí. Muita gente foi mandada embora, sim, mas profissional bom, profissional de qualidade, profissional que corre atrás, esses muitos foram reaproveitados, trocaram de emprego, foram ganhar mais. Por quê? Porque estão prontos, né? Então, eu queria que você se apresentasse aí, Rafael. Fala um pouquinho de você. Tá, Sheila, primeiramente, obrigado do convite. Aí, é que você falou, a gente está sempre conversando e tal, e é muito legal, né? Mas eu vou falar um pouquinho de mim. Meu nome é Rafael Pigozzi, eu sou o fundador da página Mundo da Logística. E que a gente, assim como a Sheila, a gente vem tentar disseminar um pouco a logística, né, Sheila? Mostrar o quanto que a nossa área é importante. O que o pessoal está vendo agora, né, Sheila? Quem não tinha muito conhecimento, o quanto a logística é importante para manter um padrão de vida legal, a gente já conhecia, a gente lutava para isso, né? Porque a gente está sempre nos bastidores, fazendo o negócio rodar, fazendo o negócio virar. Então o pessoal está tendo um pouco mais de conhecimento agora de quão importante é a logística, né? Eu estou na área desde 2008, já fiz curso técnico, fiz faculdade, já trabalhei como gestor de estoque, eu já tive uma pequena empresa na área de transporte rodoviário de cargas também, então já mexi muito com CTE, essas coisas que você fala aí, eu já vivi um pouco também, e por isso que a gente tenta falar de quanto é importante a gente entender, né? O profissional da logística, ele não precisa ser expert em tudo, eu sei tudo. Não, mas se você conhecer um pouco do processo, talvez você procure ajuda, busque ajuda das pessoas especializadas, né? Um exemplo bom para a gente citar é realmente justamente o tributário. Você não precisa ser o expert, ser um analista tributário, né, Sheila? Mas se eu conheço o que está envolvido dentro do processo logístico, eu vou buscar uma Sheila para me ajudar, né? Porque a gente sabe que o quanto que é importante. E aí eu tô Eu agora. costumo sempre dizer, Rafael, o seguinte: a gente tem que andar com gente que puxa a gente para cima. A gente está sempre puxando alguém também. É uma coisa da vida, a gente tem que puxar, né? Mas se a gente puxa alguém que leva a gente para cima, que tem experiência, a gente voa, né? E não adianta você querer saber tudo. Eu falo, eu não vou transformar um profissional logístico num tributarista. Não, eu estudo há mais de 15 anos, né? São estudo direcionado, especialidades, mas você tem que conhecer o básico para você trabalhar no dia a dia, porque vem insights, vem ideia, você consegue resolver, não é verdade? É isso, justamente, porque assim, né, Sheila, a gente sempre fala que a logística ela é uma atividade bastante complexa, né? Ela tem várias nuances ali que você fala, pô, eu posso ajustar aqui, eu posso melhorar aqui, eu mexo aqui. Então, se você conhecer o escopo geral, assim, tudo, você fala assim, cara, eu acho que eu posso melhorar aqui, eu posso melhorar aqui. Talvez eu não consiga fazer como, igual você falou, como um especialista, mas eu sei que alguém pode me ajudar nesse sentido. E eu acho que assim, é muito importante para quem está atuando na logística entender um pouco disso aí.
né? Mas só para finalizar lá, aí eu fiz, como eu tinha a transportadora lá, de pequeno porte, sempre fazia. Aí depois foi para a área de consultoria, fui para a docência também, fiquei 2 anos em sala de aula. Agora eu tenho meus treinamentos, os cursos na internet, e a gente está fazendo aí até os projetos junto, palestras, eventos, e a gente está aí tentando levar um pouco de logística para a galera. E a gente está aí tentando. É isso aí. Tá tentando e conseguindo, né, Rafael? Porque é É, muito importante resultados, né? Isso é muito legal. E como eu estava falando no começo da live, eu identifiquei, Rafael, no ramo logístico, que a gente tinha muito profissional bom, uns meninos bons, que não tinha mentor, não tinha direção. Né? E eu falei, nossa, é um ramo tão bom. E assim, aquele profissional bom, que é educado, tem um bom relacionamento interpessoal com as outras áreas, você já percebeu que ele é sempre muito procurado? Né? Aí fala, ih, tá com problema o motorista, tá com problema para sair o CTE. Chama lá fulano, ele vai saber uma direção como a gente pode resolver. Você já percebeu isso? Né? Porque é isso que eu quero passar para o pessoal ser, o pessoal que me segue, o pessoal que segue você, se é aquele coringa, sabe? O pessoal do comercial tá com problema. Meu, não sei como resolver esse problema. Chama o fulano que ele vai dar uma direção. Ele vai falar com a gente se o problema talvez seja no cenário construído no sistema, se o problema é a menina lá do CTE que está colocando um código errado. Porque o que eu cansei de ver, Rafael, veja que qualquer semelhança é mera coincidência, né? O pessoal lá do faturamento, até 10 horas da noite, nervoso, ligando para o pessoal do IT, para o pessoal do fiscal, e o motorista bufando, e o pessoal do comercial falando que a carga chegava no outro dia cedo. E 10 horas da noite o caminhão ainda não saiu por conta de um problema. Aí o que acontece? Quando eu vi esses meninos bons, esses meninos, ou até as meninas, né, coringa, né? Não, o problema tá que o frete é interestadual, você tá colocando aí que é municipal. O problema tá, eu trabalhava muito no agente de cargas e a gente exportava muito commodities. E é impressionante, roça do Espírito Santo, para a gente mandar para fora, era um sufoco, porque tem diversos benefícios e o pessoal da cooperativa às vezes faz nota na mão. Né? Porque é produtor rural, e aí passa para comercial exportadora, e a comercial exportadora tem que resolver tudo. E às vezes o pessoal estava querendo embarcar essa mercadoria no dia seguinte, cedo, tinha que sair do Espírito Santo cedo, e não conseguia se emitir um CTE por conta da nota do produtor. E para o pessoal identificar onde estava o problema, Rafael? Aí o pessoal da logística ficava, não, tem que exportar, tem que estar no porto, o container já está pronto, já está alugado, vai pagar demurrage. Ficava aquele estresse, né? O gringo está esperando isso tal dia, se não embarcar hoje não vai chegar. E aí, mas por que, gente? Eu chegava no dia seguinte, por que vocês estão a noite inteira? Às vezes tinha 10 chamadas no meu telefone, meia-noite, 1h da manhã. Mas o que está acontecendo? Não sai o documento. Não sai por quê? Porque tinha um benefício, porque às vezes era frango resfriado e tinha um benefício específico, então já estava com problema na nota de exportação e automaticamente já tinha um problema no CT. Então, o que eu sempre digo? Aquele profissional que tem os problemas no dia a dia, sabe resolver. E o que a gente aprende, né, Rafa? Aprende um pouco de WMS, aprende um pouco de estoque, aprende um pouco da entrada, aprende um pouco da saída, aprende um pouco dos tributos, e aí você escolhe aonde você quer trabalhar. Rafa, eu tinha time grande e eu não conseguia, às vezes, construir profissional bom. Quando eu pegava um menino bom, principalmente o pessoal da logística que eu percebia, eu catava eles, você gosta do tributário? Então vem trabalhar comigo, né? E quem gostava vinha mesmo, porque sabia que ia se desenvolver. Eu falava assim, porque eu identificava que o profissional do ramo logístico, se ele é esperto, ele sabe trabalhar em qualquer área da empresa. Não é verdade? Então, é isso que eu quero passar para o pessoal. Por quê? Porque conhece o básico, tem aquele feeling na resolução. Conta pra gente aí, Rafa, algum grande desafio que você teve, só para o pessoal entender no dia a dia, o pessoal começou a trabalhar agora, um grande desafio que você teve com comercial, com estoque, sei lá, com o pessoal do faturamento, para o pessoal ver como é o dia a dia e como, se você conhece o básico de tudo, como você cresce
tem insights para resolver. Tá, não, Sheila, é assim, o cara da logística, vamos dizer assim, é o que você falou. Ele tá, como a gente está sempre conectado com todas as áreas, né, comercial, fiscal, compras, tudo. A gente está sempre conectado ali, a gente está sempre no meio ali, fazendo um bololô ali, né? Então, o que eu sempre falava pro pessoal? Comercial, principalmente, eles vendem e falam, ó, eu quero que você entregue dia tal. Tá? Quando você tem um planejamento, você vai fazer o quê? Você conversa, você tem alinhado, mas, vamos dizer assim, a grande maioria não tem esse planejamento. Então, eles vão indo na emoção ali, vende, joga para logística e eles entregam, né? Então, assim, o que eu sempre aprendi, depois eu tentava passar para o pessoal. Falou, ó, os problemas na logística, eles são diários, né? E a gente tem que resolver. Mas se a gente for um pouquinho mais esperto, a gente vai conseguir minimizar esses problemas, né? De que forma? Parte de comercial, por exemplo. A gente sofria algumas coisinhas ali, uns reveses, alguma coisa, falou assim, ó, o que a gente pode tirar? Então a gente sabe que o pessoal, eles sempre pedem no final do mês um volume maior de pedido. Então vamos se preparar, né? Aí a gente tem algumas ferramentas. Pô, mas como que a gente vai fazer? Faz um estudo. Se a gente sabe que no final do mês vai ter uma demanda maior, vamos identificar quais são os produtos que mais saem. Aí a gente já deixa preparado, tá? Aí depois, quando eu fui para gestor de estoque, eu sempre deixava assim, principalmente no estoque, falava, ó, como vai sair mais no final do mês desse produto, eu alocava uma pessoa a mais, não ela diretamente ligada, mas eu falava assim, ó, você fica esperto aí, qualquer coisa você ajuda o cara que está naquele setor, porque a gente sabe que é ali que vai ter os problemas. Mas isso aí, como que a gente vai percebendo? Só para a gente alinhar com o que você estava falando. A gente vai aprendendo, né? Então, o profissional da logística, eu acho que é isso. Pô, aquele cara que entra e fala assim, ó, eu trabalho no estoque, eu vou só separar o material e enviar. Só isso. Tá, você está fazendo que você foi pago, foi contratado para fazer, né? Um erro que eu vejo muito, Sheila, é assim, ó, a pessoa ela reclama que ela não tem aumento, que ela não tem oportunidade, que o pessoal não reconhece ela, mas ela não faz mais do que ela foi contratada para fazer. Entendeu? Então, tipo assim, ele foi contratado para só para despachar a carga. Tá, aí ele só faz aquilo. Aí o cara vai falar assim, como que você vai ser reconhecido, entendeu? Porque eu acho que assim, parte muito do profissional. Né? É o que você falou, tributos. Assim, eu particularmente não entendia, não tenho uma afinidade com nota fiscal, com parte de tributos, nada. É uma coisa assim que eu até brinco, pessoal, parte de tributos e contabilidade, essas coisas não é a minha área, meu negócio é mais ali correria. Mas eu entendi assim, Paulo, se eu entender como funciona, talvez eu possa solucionar alguns pequenos problemas que não precise de um especialista, né? Que eu vi isso muito em sistema, né? Mas chama o cara do TI, o cara da informática, não sei o quê. Então, o que ele fazia? O que eu fazia, aliás? Quando o cara ia arrumar esses problemas, eu ficava do lado do cara. Entendeu? Eu ficava do lado do cara, pegava o caderninho e ficava perguntando. Falei, mas e aqui? E se acontecer isso? O que eu faço? Aí, tipo assim, o primeiro momento vai fazer assim, pô, esse cara é meio chato. Só que talvez quando der aquele problema, eu pegava meu caderninho, eu sempre fazia um esqueminha meu, Sheila, que era assim, ó, o passo a passo. Eu sempre usava umas 2, 3 vezes. Então eu falava assim, eu clico nessa aba. Aí eu marcava uma setinha assim, falava, agora eu vou aqui, eu vou aqui. Então era 2, 3 vezes que acontecia aquele problema. Eu seguia a minha metodologia ali, que eu assinalava, eu já não precisava mais chamar o cara. Então o que foi acontecendo? A gente foi vendo que o processo foi ficando mais ágil. E eu tentava passar isso para o pessoal. Falou, quando tiver algum problema que você precisar de algum especialista para resolver, tenta aprender o máximo que você puder com ele. Entendeu? Porque às vezes, Sheila, sabe o que é? É o que você falou, às vezes o problema nem é tão complexo assim. Mas pela falta de conhecimento, de entendimento mínima do profissional, ele se torna tão complexo. Né? Por quê? Porque a pessoa não se interessa, a pessoa às vezes ela fala, não é minha função. Eu ouvia muito isso aí, sabe? Mas isso aí eu não sou pago para fazer isso, isso não é minha função. Tá, a grosso modo sim, você realmente não é pago.
Mas só que futuramente também você vai deixar de ser pago melhor por esse tipo de pensamento, de que você não pode Sim, aprender, de que você não tem nada a aprender com os outros. É o que a gente está comentando. Você não precisa ser um especialista em determinada área. Mas se você pegar e entender como que funciona o processo, as chances suas são bem maiores, né? Porque sim. assim, Sheila, é o que eu falo, logística, a gente está lá, os problemas vão acontecer direto. Vão estar lá, eles vão aparecer, e principalmente a gente que está ali diretamente ligado com o cliente, né? Com o cliente que a gente tem que entregar transporte, expedição, Sim. é uma carga assim muito grande em cima da gente, né? E a gente está vendo E agora, assim, eu acho que esse é o ponto, né, Rafa? É o planejamento, né? É o planejamento, você saber onde você quer chegar, né? Como eu gosto de dar um exemplo que esse exemplo me marcou. Eu acho que esse é um dos exemplos que me motiva a continuar dando conteúdo de qualidade, gratuito na internet, né? Porque eu lembro de entrar numa agente de cargas bem grande. E tinha um menino lá, 8 anos. E o sistema daquele agente era um sufoco. Sabe aquele sistema tudo amarrado, que vem da Suíça, eles tentam enfiar no Brasil, eles tentam enfiar um negócio redondo dentro do quadrado. Então fica cheio de problemas. E esse menino entendia tal. E quando eu fui conversar com ele, ele estava 9 anos, 8 ou 9 anos, fazendo a mesma coisa, resolvendo os mesmos problemas. E aí ele trabalhava no billing, a gente chamava de billing o faturamento lá, porque estava muito ligado à operação. E ele falou assim, eu comecei a explicar para ele, isso aqui é assim, a gente pode resolver isso na raiz e tal. Ele falou assim, Sheila, eu tô aqui há 9 anos, eu não sabia dessas coisas. Se alguém tivesse me explicado isso, talvez eu teria jantado com a minha família muitos dias, que eu fiquei aqui até às 9, cheguei em casa, peguei meu filho dormindo, né? Ele falou, poxa, eu não sabia que tributos é assim. Eu acho muito legal, Rafa. Uma vez a gente fez uma live e você falou assim: tributos, ixi, Maria, Deus que me livre, negócio difícil. Não é tão difícil assim, né? É porque você precisa ter o básico. A Kemily está falando aqui pra gente. Trabalhei algum tempo com transporte, atualmente estou trabalhando no faturamento. A experiência tem sido gigantesca, uma visão muito diferente do que eu tinha sobre o setor fiscal. O pessoal acha que o setor fiscal é inimigo, né, Rafa? Porque o é, pessoal é tudo nervoso e a gente tem um monte de coisa para resolver, né? E sabe o que é interessante também, Rafa? Às vezes, eu ficava em reuniões o dia todo respondendo a mesma coisa. O time comercial ia fechar um contrato grande, me chamava. Aí o time lá de estoque tinha algum problema, me chamava, tal. E aí eu era uma só para atender todo mundo. Então, às vezes, eu não atendia bem, às vezes eu não conseguia ficar na reunião inteira, eu tinha muita coisa para fazer. Quando eu descobri o pivô do profissional logístico e comecei a treinar eles, os meninos na reunião davam show, Rafa. Tinha um menino do comercial que sempre a gente vai no cliente, os clientes inventam as histórias, não inventa? Ah, meu, você vai exportar? Armazena também. Ah, meu, vamos aproveitar esse trajeto. Eles inventam algumas coisas, né? E você, para passar credibilidade para o seu cliente, você tem que entender o que você está fazendo. E aí, eles vinham com umas ideias que não era impraticável para a companhia. E eu falava, gente, não dá por isso, isso e isso. Você está pensando que vai ter lucro com esse contrato? Você vai acabar tendo prejuízo. Porque você vai ser autuado aí, não vai dar lucro nenhum. E aí, eles ficavam olhando para mim. Ah, mas eu já falei para o cliente que dá, que vergonha agora falar para ele que não dá. Então, vamos lá para explicar. Quando eu expliquei isso para o setor comercial, algumas coisas, falavam assim, putz, a gente tem que ver com o fiscal. Eu acho que não dá para fazer isso, é contra a lei, cara. Ah, é? Você vai estar passando credibilidade para o seu cliente, mostrando que você sabe que você não quer expor ele a risco, né? Isso é bom, né? A Kemily falou, tem sido uma experiência gigantesca. Claro, ela abriu o mundo dela, abriu a mente dela. Ela pega uma planilha lá em Excel e ela vê quais os impactos tributários naquilo ali. Eu vi quem foi que postou, acho que foi você, Rafa, que postou, né? Produto R$ 100, frete R$ 20, né? Frete grátis, não era? Frete R$ 20, valor total 120. Aí o outro coloca produto 120, frete grátis. Qual que você compra?
Né? Eu achei sensacional isso, porque frete grátis, mas você inclui o preço do frete, entendeu? E aí, se você tem uma base, né? A gente está diante de uma reforma tributária, né? E tem gente, Rafa, que gosta, quando entende, nada melhor do que você falar sobre o que você sabe, né? E aí, quando a pessoa entende e ela fala assim: não, Rafa, talvez esse preço de frete a gente pode melhorar, a gente pode fazer um redespacho e aumentar o nosso atendimento de malha. Olha, Rafa, talvez a gente possa mudar aqui e fazer um planejamento tributário, não vender por essa transportadora, vender por outra. Eu atendo uma transportadora que tem um monte de filial no Brasil inteiro. Vale muito a pena, porque às vezes ela muda por onde ela vai atender. E aí, às vezes, ela tem economia nos impostos. Aí, se você vai, né, Rafael, com uma ideia para o seu chefe, que você vai economizar num frete 20, 30%, ele vai te amar. E ele não vai te mandar embora nunca. Né? E é isso que eu quero te falar. O comercial sempre quer fazer uma operação que não existe. E se você é do comercial ou do faturamento e entende o básico de tributos, você vai ter credibilidade para explicar. Né? Eu lembro que a gente fazia reunião de otimização e o menino da logística nunca estava. Falava, cadê o menino, gente? Ninguém convidou. Ah, não, gente, esse menino que vai falar pra gente o problema que a gente vai resolver, né? Ah, porque o povo está acostumado a chamar sempre as mesmas carinhas e a pessoa que sofre, que entende, que contribui, não é convidada para as reuniões, né? E é isso que a gente tenta passar para os profissionais. Você tem que se fazer ser convidado. Como você vai se fazer ser convidado? Mostrando resultados, né? E aí, Rafa, o que você acha que vai ser esse profissional do futuro? Como você acha que vai ser o profissional logístico pós-pandemia que passou por um monte de lista de demissão e não foi demitido? Então, assim, Sheila, eu acho que essa pandemia ela trouxe várias lições para nós, principalmente para o lado profissional. Né? O que a gente pode tirar dessa pandemia? Que a gente tem que estar sempre antenado no mercado. A gente tem que estar sempre esperto, tem que estar sempre ligado, porque as coisas mudam de uma hora para outra. Então, aquele profissional que não gosta de mudança, aquele cara que quer ficar só paradinho ali na dele, esse profissional, ele está sendo deixado de lado no mercado. Eu até brinco assim, o pessoal, eu ouvi um termo esses dias que eu achei até legal, assim, que o pessoal usava antigamente. Eu não vou falar a idade para não comprometer a gente, Chira. Mas assim, que o pessoal falava assim, você ficar mudando muito de empresa, vai sujar a carteira. Mas aí se a gente parar para pensar, o mundo é outro, o mercado é outro, né, Sheila? Porque antigamente, o que era? A pessoa entrava numa empresa, o sucesso para ela era ficar 20, 30 anos na empresa. Fala, nossa, olha que legal. Hoje é diferente. Hoje as empresas buscam profissionais que tenham várias experiências. Né? Por quê? Porque ele vai trazer coisa nova. Então, se ele pesca um pouquinho ali, se ele pesca um pouquinho aqui e outro ali, imagina quanta experiência. A gente está falando do profissional de logística. Imagina um cara Sim. que passou por estoque, um cara que passou no setor de compras, um cara que passou no setor fiscal, um cara que trabalhou em armazenagem. A hora que você manda o que fala assim, cara, esse cara trabalhou em toda a operação logística. Imagina o quanto de conhecimento e expertise ele não tem. Agora você imagina assim, você chegar, ou se não você chega, eu trabalhei com estoque, tá? O que você fez? Eu separei peças. Quanto tempo? 20 anos da minha vida. O que mais? Não, só separei peças. Pô, é lógico que vai ser um excelente separador de peças. Mas será que a logística, ela precisa só de um separador de peças? Ou ele precisa de uma pessoa que ele tem experiência, que ele tem até, eu acho que foi o Daniel que falou aí, proatividade, que ele está sempre... Eu sempre falo assim, o pessoal da logística ele tem que ser inconformado. Tá? O que é inconformado? Toma cuidado com o que eu estou falando. Inconformado, assim, que nunca tá bom. Né? Assim, eu até brinquei, eu coloquei um post ontem, se eu não lembro, eu falei assim, que a pessoa ela tem um diploma, ela acha que ela sabe tudo. Não, cara, diploma é um pedacinho só do processo. Né? Diploma você tem uma base teórica, mas e a hora que chega lá? Eu até brinco com o pessoal do transporte também, eu falo assim, a logística funciona muito bem dentro da sala de aula, até chegar um motorista que está 20 dias fora de casa e ele quer que você carregue ele em 20 minutos. Aí todo aquele planejamento lá vai por água abaixo. Por quê? Porque são os desafios do dia a dia. E a gente tem que saber lidar com isso.
né? Então, se você é um profissional assim que não busca desafio e tal, assim, eu até falo ao pessoal, ó, reveja esse conceito, busque conhecimento, converse. Hoje, Sheila, a gente tem as redes sociais, a gente está trazendo, o pessoal fala assim, ah, mas sua página é só de zoeira, não sei o quê. Não, eu tento mostrar um pouco do dia a dia, do que acontece, Sim, porque é muito, eu sempre falo, dentro de sala de aula é muito lindo. Você pega um livro, fala, nossa, olha isso aqui. Então, se eu fizer esse planejamento de estoque mínimo aqui, nossa, maravilhoso, meu estoque vai funcionar 100%. Mas aí, como a Kemi falou, vem um cara do comercial lá que ele tem praticado a venda de 10 peças o ano inteiro. Aí chega num determinado momento, ele vende 50 e fala assim, ó, não quer nem saber, você vai entregar e ponto. E cadê aquele estoque mínimo que você fez o planejamento? Não tem. Por quê? Porque é o dia a dia. É o que acontece na nossa profissão. Então, eu acho assim que o profissional ele tem que entender que assim, ele tem que ser inconformado. Ele está sempre buscando novas ferramentas, buscar se atualizar, buscar conhecimento, conversar, entra nos grupos aí, troca uma ideia. A Kemily é uma parceirona nossa, ela está sempre trocando ideia. A gente tem as redes sociais aqui que a gente está sempre procurando levar informação. Então, assim, esse negócio de estabilidade, não serve mais, tá? É o que o Excelologista falou, ó, estabilidade profissional não se aplica, tá? Em nenhuma área, e principalmente na logística, né? Assim, a O dinâmica Juraci, que ele sempre vem com comentários excelentes, né? Hoje a gente vive num mundo dinâmico, né, Rafa? A gente tem a internet, o jurídico mudou a forma, o tributário mudou a forma. Você sabia, eu estava comentando outro dia, que o Brasil é o número 1 de fiscalização eletrônica. Nós estamos muito avançados, né? Nós temos, nossos órgãos, eles falam de grandes máquinas, né? Eles chamam de RECs, enfim, que são muito potentes para poder fiscalizar. Então, todo mundo que está vendendo e comprando, os órgãos sabem, não tem como esconder, né? Nós somos o número 1 de fiscalização eletrônica, isso é excelente, né? É muito bom para nós, para nossa visão, né? Como país, né? Isso é excelente. Só que, por outro lado, nós profissionais, a gente tem que ser dinâmico para trabalhar, né? A gente tem que buscar economia tributária para a nossa empresa, a gente tem que buscar aparecer, buscar apresentar um bom projeto, buscar trabalhar com qualidade, né? Diante da pressão. Então, é muito dinamismo hoje. Hoje não tem mais como trabalhar com estabilidade. Esse negócio de chegar às 8, pegar sua canequinha de café, passar o dia inteiro ali apertando o botão. É relacionamento interpessoal, é crescimento, é estudo por conta, né? Porque hoje, por exemplo, eu fiz 2 faculdades, Rafael, mas hoje, por exemplo, eu trabalhava na Samsung, agora, até pouco tempo. Eu tinha profissionais lá que nem faculdade tinha, porque era da parte de IT. Então, a parte de IT, a graduação não conseguiu acompanhar. Então, o pessoal hoje tiram certificados e não mais o diploma universitário, porque a graduação não consegue mais acompanhar o crescimento da velocidade da dinâmica da área tecnológica, né? Um programador, um desenvolvedor, a graduação não atende mais, ele precisa tirar certificados, né? E com salários altíssimos, né? Maior do que quase o vice-presidente. Por quê? Porque eram programadores que eram moscas brancas no mercado, que é difícil tirar aquele certificado, e eles tinham, né? Então, hoje a gente está num mundo muito dinâmico, Rafael. Muito, muito, muito. Então, a gente tem que aprender um pouco de tributos, um pouco de logística, um pouco de estoque. Falava para o meu time, não adianta você ficar só no fiscal, meu amigo. Entende como é que funciona o estoque. Entende como é que funciona a armazenagem. Para quê? Para que a gente possa aplicar e adequar as regras, né? Ô, Rafa, a gente está chegando aqui no final da live. Eu super agradeço. Foi tão rápido o nosso papo. É cedo, o pessoal ainda vai trabalhar, eu ainda vou trabalhar. Mas foi muito legal esse nosso papo. E eu quero deixar um recado aqui, antes de mandar para você fazer as considerações finais, que
a gente tem que ter mentores. O Rafa é um grande mentor, eu sou uma grande mentora, nós temos grandes mentores hoje na internet, pessoas que estão te passando conhecimento de qualidade. A Garra, a Kemily, ela me acompanha também, ela faz comentários super legais, né? Tá no faturamento agora? Kemily, faz meu treinamento, gente, meu treinamento está aberto até semana que vem. Tributos no transporte. Eu explico o que você precisa saber de transporte e trabalhar no ramo logístico. Tá baratíssimo. Eu diminui em 50% o valor. Tá, agora no final do ano. Para quê? Para que todos possam fazer. Dá para fazer até em 10 vezes, Rafa. Sai R$ 40 por mês. É muito, muito pouquinho. Perto do que você pode crescer e apresentar. Né? Eu sempre gosto de dar mais do que eu vendo, né? Então, assim, é um curso que eu dou ele presencial, eu cobro no mínimo R$ 1.000, 1.000 e pouquinho. E nesse treinamento, eu estou cobrando 427. Isso é pessoal que trabalha comigo que alinhou esse preço aí. Por quê? Porque, e assim, eu estou dando 12 horas de conteúdo que eu dou em qualidade em company, né? Por um preço muito baixo, né? Para quê? Para que e lá eu atendo tanto o pessoal que está começando, Rafa, como o pessoal que já é mais intermediário, o pessoal que já está contabilidade, fiscal, que já precisa saber de coisas mais reaproveitamento de trajeto, GNRE, e como avançado. Eu pego muito frete internacional, Airway Bill, Bill of Landing, cabotagem, modalidade de transporte. Então eu fiz um curso muito completo e eu dou para todo mundo. Eu podia dividir ele em 3. Para o pessoal pequenininho que está começando, para o pessoal mais avançado, pessoal... Não, eu dou tudo para todo mundo, eu atualizo e principalmente eu estou vendendo mentoria, Rafa. 2 meses a pessoa vai ter reuniões comigo, eu vou te ajudar, vou te dar ideias, tá? Então, assim, a gente tem que buscar mentoria. Hoje, o curso online é bom, a gente faz qualquer hora, mas a gente tem que ter mentoria, né? Porque a gente precisa agarrar em quem venceu, em quem está conseguindo, para poder dar os caminhos para a gente crescer. Né? Agora eu vou passar para você fazer aí as considerações finais também. Ah, o link está na bio, viu, gente? Do coisa, esqueci de falar. Sheila, assim, é verdade. Eu acho que mentoria é uma prática que está começando agora, mas eu acho que ajuda muitos profissionais, né? Porque vai cortar um caminho gigantesco, porque a gente vai passar o que a gente já viveu. Então você não precisa passar. Eu falo assim, pessoa que é inteligente, você não precisa passar para você aprender. Você pega alguém que já passou e te mostra os caminhos das pedras, pô, é muito mais fácil. Então, o que você demoraria 10 anos para conquistar, talvez você conquiste em 3, 4. Por quê? Porque vai ter alguém que passou por aquilo e vai falar assim, não faz isso que você vai, talvez, ter que dar uma marcha ré ali, que essa rua é sem saída. E é isso que é a mentoria que a gente fala, né? Quem quiser também, eu também trabalho com mentoria, é só chamar. Eu trabalho junto, até mandar um abraço para o Wesley aí, a gente faz mentoria de carreira, ele faz um serviço de elaboração de currículo excelente, ajuda muita gente, a gente está no LinkedIn. Então a gente já está um pacotão meio completo, assim, né, de como a pessoa se inserir, é bem legal. Tá? Eu quero falar com o Wesley depois. Fala para ele me chamar. Eu quero falar com ele depois. Eu quero passar algumas pessoas para ele, viu? Tá, não, legal assim, isso. Sheila, ele monta, é excelente, é muito legal. Tá? A gente está no LinkedIn lá, pode procurar a gente que a gente direciona. Eu queria fazer a chamada também da Movilog, Sheila, que a gente vai estar dos dias 14 ao 18 de dezembro. A gente vai ter um evento que todo dia vai ter um vídeo lá, uma live muito legal com os profissionais da área. A gente vai falar, lá, o Wesley tá aí, ó. Ela já foi dado o recado. Então a gente vai estar falando de Comex, a gente vai estar falando de compras, de Viu? isso aí com os profissionais, tá? Então, do dia 14 a 18 de dezembro, logo a gente vai estar compartilhando nas redes aí o link para inscrição, tudo vai ser tudo gratuito, não vai nada, mas assim, é o que a gente está seguindo no propósito, entregar conteúdo para a galera ali, para o pessoal, tá? Assim, é o que a gente fala, né? Que a gente não tinha lá no início da carreira, o pessoal hoje fala assim, pô, hoje eu tenho um pessoal que eu posso seguir e vai me mostrar um pouco como que é a área, conhecimento e tal.
porque a gente tem essa possibilidade hoje, né? E queria agradecer, Sheila, o convite. Eu que precisar pode me chamar sempre, a gente está sempre trocando ideias aí. Quem quiser conhecer um pouco mais do mundo da logística, pode entrar aí no Instagram, a gente tem o Facebook. Eu também trabalho com alguns treinamentos, gestão de estoque, planejamento de inventário, custos logísticos, então a gente está sempre trabalhando e colocando conteúdo. E fica o convite aí, né? Se alguém quiser conhecer, pode entrar em contato aí que a gente está sempre à disposição para trocar ideia aí, para conversar. Aí o Wesley tá aí, ó. Ele faz aí, assim, tá falando. aproveitando, ele faz um serviço de currículo que assim eu posso garantir que melhor do que muita gente faz. Aí, a hora que você mandar o currículo que o Wesley faz, o cara do RH fala assim, cara, eu vou pelo menos olhar isso tudo que é diferente. Tá? A chance de você ser É chamado muito para uma conversa, para importante, uma entrevista. né? É a entrada, né? A sua entrada, né? O seu currículo tem que ser bem feito, tem que chamar atenção às coisas certas, porque a entrada, isso é sensacional, né? Muito bom. Algumas pessoas me procuram, eu vou até passar para ele, depois eu preciso pegar o WhatsApp dele e vou passar. Então eu passo para você, e aí vocês alinham. É um excelente trabalho, um excelente produto. Parabéns para vocês. E Rafa, sem palavras para te agradecer mais uma Que é vez. isso. Muito obrigada, você sempre aceitando meus convites, né? O pessoal do mundo da logística, todos os meninos da logística são demais. O Igor, do Tudo é Logística, o Rodrigo, do Escola de Logística, são os meninos aí que fazem a diferença, né? E, pessoal, muito obrigada pelo pessoal que ficou aqui. Gente, clica aí, coloca lá tira um print aí da nossa tela, coloca lá Isso. no Store, para que o conteúdo seja entregue. A gente não pode ser egoísta, a gente tem que entregar conteúdo, compartilhar conteúdo, para que todos possam ter acesso a essa informação, né? Que vocês possam programar em um 2021 de muita prosperidade. Então, coloca no papel, eu vou aprender tributário, eu vou aprender estoque, eu vou buscar um mentor, porque, Rafa, essa é a frase mais verdadeira. Se você não sabe onde você quer chegar, qualquer lugar serve. Então, saiba onde você quer chegar, suba degraus, né? A gente tem que querer o melhor para nós, não é verdade? Então, muito obrigada, gente. As turmas estão abertas, então, do meu curso. Eu acho que a gente fecha semana que vem, porque como eu dou mentoria, então eu tenho vagas limitadas, porque senão eu não consigo atender todos os meus alunos, porque eu agendo reuniões por 2 meses e tal. Então, pessoal, clica lá no link da bio, já aproveita, já pega a sua vaga, porque eu fecho, e aí eu não sei quando eu abro de novo, porque tem toda uma programação, né? Então, aproveita e entra nessa turma aí, começa 2021 com tudo. Obrigada, Rafa! Beijo, beijo, pessoal. Muito obrigada Tchau. pela Obrigado. participação. Valeu, pessoal. Printa aí põe no Story, hein? E fala se foi aulinha ou aulão. É bom, é legal isso. Tchau, gente. Tchau, Tchau. tchau. Obrigada.